Mas por que essas pessoas se esforçam tanto para conseguir uma consulta se a saúde é um dos principais direitos de qualquer cidadão? A garantia de atendimento está não só na Constituição, como também no Código de Defesa do Consumidor. É o que mostra o repórter Paulo Canarim. O artigo 6º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor é claro. Todas as pessoas têm direito à vida, saúde e segurança contra riscos provocados na prática de fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos ou nocivos. Mas o direito à saúde é mais abrangente e tem apoio no artigo 135 do Código Penal. Toda pessoa considerada em estado grave tem direito a atendimento mesmo em hospitais particulares. Se essa pessoa não tiver dinheiro para pagar o atendimento médico, esse atendimento tem que ser gratuito. A questão de omissão de socorro a uma pessoa machucada, doente, por um médico qualquer, esse médico está ocorrendo, primeiramente ferindo o compromisso que ele assumiu quando ele formou. E, segundo lugar, é passível, inclusive, de um processo na justiça para fazer a reparação da omissão do socorro que não foi prestado àquele consumidor, àquele paciente. Mas quando consegue ser atendido, vem logo aquela história de macas nos corredores e superlotação. No fim do mês, o médico que trabalha para o governo recebe o pagamento. Quando recebe, porque costuma atrasar até 3 meses. Aí aparece o valor da consulta, R$ 2,00. É o que você paga normalmente para engraxar um sapato. Por isso, médicos e hospitais andam desanimados e não querem mais trabalhar para o SUS. Nós começamos pela defasagem do que se gasta e do que se recebe. Os hospitais particulares, eles são prestadores de serviços para o SUS, são credenciados. Então o SUS compra o serviço deles, mas esse serviço tem um preço. Um exemplo claro que todo mundo conhece, uma cesariana. Uma cesariana custa para o hospital o mínimo R$ 300. E o SUS paga em torno de R$ 200. E os municípios, o que fazem para resolver o problema? Os hospitais de muitas cidades se resumem simplesmente numa ambulância, pacientes são mandados para os grandes centros. Uma decisão barata que só agrava a superlotação. O presidente da ANVAP, a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba, Último Bittencourt, está aqui com a gente. Bom dia, senhor Último. Quando é que isso vai acabar? Bom dia. O problema da saúde na nossa região não é diferente do resto do Brasil. A gente discorda um pouco quando fala que se resume em uma ambulância, porque existem prefeitos sérios preocupados com a saúde. Sim, existem aqueles que não estão preocupados com a parte social, mas existem prefeitos sérios que investem na saúde. E isso faz parte do nosso programa de governo na ANVAP, quando nós estamos com consorciados dos pequenos municípios, para que cada um com 0,5% do FPM, estamos trazendo também, buscando recursos ao nível de governo do Estado, para que nós, os prefeitos todos unidos, tenhamos mais condições de equipar os nossos pequenos hospitais e que diminua o afluxo de doentes para o Hospital das Clínicas. A gente reconhece que o problema é grave, mas nós, os prefeitos da ANVAP, estamos preocupados e já temos discutido esse assunto e estamos tentando solucionar. Ok, também está conosco o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Gladstone Rodrigues da Cunha. O Hospital de Clínicas atende cerca de 2 milhões de pessoas, bem acima do que aguenta. Se o consumidor pode exigir atendimento, o hospital também não tem direito de cobrar pelo que faz a mais. Bom dia, Gladstone. Bom dia. O nosso hospital tem uma vocação para trabalhar com a população de baixa renda, e o pensamento nosso é apenas de aprimorar cada vez mais o nosso atendimento no limite máximo da nossa capacidade de atendimento. No próximo bloco, as iniciativas para amenizar o drama da saúde. A medicina preventiva é um dos principais desafios dos médicos e dos responsáveis pela saúde pública no Brasil. É melhor para a comunidade e mais barato para o governo. A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba já trabalha assim. Um exemplo são os grupos para controle de hipertensão arterial.
O programa de controle da hipertensão funciona há quase 2 anos no Centro Médico do bairro Abadia. Os doentes que procuram a unidade passam por uma triagem para depois serem encaixados no programa. Outros são encaminhados pelos hospitais e postos de saúde. Após os exames preliminares, são incluídos nos grupos de trabalho. Os 150 pacientes são divididos em 6 grupos. Em cada reunião semanal, médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos se reúnem com eles para conversar, ensinar alimentação alternativa, artesanato e fazer sessões de yoga. O trabalho conjunto foi a solução encontrada para baixar os níveis de estresse e ansiedade dos hipertensos. Esses 2 fatores são os principais motivos que prejudicam o controle da pressão alta. Além das sessões, os pacientes recebem medicamentos. Outros postos de saúde estão dando início ao mesmo programa devido aos bons resultados alcançados aqui. A gente tem acompanhado esses grupos e tem acontecido uma grande diminuição da quantidade da dosagem da medicação usadas por alguns pacientes e às vezes até a retirada de medicação de alguns pacientes após a realização dessas sessões de apoio psicológico. Que a prevenção é o melhor caminho, ninguém discorda. A questão é saber onde cavar dinheiro para tantos programas. O próprio pronto-socorro do Hospital Escola de Uberaba fecha pelo menos 2 vezes por semana por causa da superlotação. Seu último Bittencourt, o consórcio intermunicipal de saúde não resolveria esse problema? É o que a gente estamos tentando na associação, mas a gente sabe que não é só isso. A gente precisa discutir mais, equipar mais os nossos hospitais e também o consórcio ele tem que haver uma contrapartida do governo do estado e do governo federal, porque envolve, além de equipamentos caros que a gente precisa... Mas vocês têm cobrado do governo? Tem cobrado, tanto é que o governo do estado, nós temos para ser liberado na Secretaria de Saúde R$500 mil em 3 parcelas e ainda não foi liberado nenhuma parcela. Quando? Quando? Não foi liberado nenhuma parcela. E nós temos cobrado, nós tivemos com o secretário de Saúde a semana passada em Belo Horizonte, e ele nos disse que falta recurso da Secretaria da Fazenda, mas que logo irá liberar a primeira parcela. Ok. Uma outra alternativa que, aliás, vem sendo até incentivada pelo governo é a volta do médico de família. A repórter Paula Costa foi ver como funciona. Esta prática existia no Brasil desde o final do século passado. Com a evolução da medicina e a especialização, a atividade deixou de ser praticada. Hoje, os médicos de família quase não existem mais. Um médico de família bem preparado é capaz de resolver 85% dos casos dos pacientes. Isto porque ele fica conhecendo todos os parentes da casa, desde o avô até o neto. Por isso, se a família tiver algum caso de doença hereditária, o médico vai saber fazer o diagnóstico adequado. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde abriu uma linha de financiamento. Agora, as universidades na área de saúde podem desenvolver o projeto do médico da família. Mas para ele voltar a existir, é preciso ter também equipes e profissionais bem treinados. No Brasil, nós dispomos de 21 programas de residência médica em medicina de família, com 72 vagas. O que nós precisamos agora é o treinamento em serviço daqueles profissionais ligados ao SUS, a fim de que eles possam atender as famílias. Se é uma medida tão boa assim, por que não pode ser ampliada? Essa pergunta eu faço para o reitor da UFO. Inegavelmente, a mudança do modelo é uma grande solução que deve ser adotada. No entanto, nós temos que reconhecer que os recursos são limitados para o setor. Com $130 por habitante ano, não é possível equacionar o problema em qualquer modelo, mesmo com o médico de família introduzido no sistema. E qual a verba ideal? No nosso país aqui ao lado, a Argentina é $350 habitante ano, apenas para adotar um parâmetro de um país da América Latina. Na Inglaterra é $1.250 habitante ano. E no nosso meio pede-se que o sistema de saúde resolva o problema com $130 habitante ano, que é praticamente impossível. Não há em nenhum modelo. Em seguida, seria necessário melhorar a gerência. Além de ter o médico de família, nós temos que admitir que a gerência do sistema pode ser melhorada e o pouco de recursos que tem, eventualmente, é mal empregado. Mas, inegavelmente, é necessário admitir
que o modelo existente é extremamente caro, daí a preciosidade do médico de família. Mas para ampliar esse programa é necessário aumentar recursos, é necessário melhorar a gerência e é necessário treinar o pessoal e mudar todos os hábitos da população. E por que isso não é feito? Isso vem sendo feito em vários locais do país, vem sendo tentado. Mas primeiro, aqui a ANVAP está tentando aumentar os recursos para o setor, a reitoria da universidade está tentando aumentar os recursos, mas nós não conseguimos, porque desde a Constituição de 88, o que aconteceu? É direito de todos ter saúde, mas a Constituição não diz de onde virão os recursos. Entraram 40 milhões de usuários no sistema sem nenhum aporte de recurso adicional, sem nenhuma ampliação do sistema. Aí eu acho que dá para nós entendermos o caos. Os impostos, todos nós vimos, eles são insuficientes, com 14 bilhões por ano, e a luta do ministro Adib Jatene para conseguir mais 6 bilhões da CPMF, que mesmo assim vão elevar apenas modestamente os recursos para $200 habitante ano, quando vierem para o setor saúde, que nós não sabemos se virão. Não é? Mas deveria ter outro caminho. O povo, a população não aguenta mais pagar impostos. Bom, aí é uma problemática com a área econômica do governo, é uma política tributária a ser definida. Nós, da área social, do setor saúde, do setor educação, ficamos na dependência dos insumos recebidos e da área econômica do governo. Agora, os municípios, alguns municípios têm adotado a retirar uma participação da receita para investir na saúde. Não seria o caminho? A maioria dos municípios isso já investem entre 10% a 15% do seu orçamento em saúde. Mas a resultante é que os recursos somados, tanto do governo federal, estadual e municipal, são insuficientes para o setor, dando uma média de $130, depois de alocado todos os recursos, por habitante ano. Essa é a nossa visão maior a nível nacional. Último, Bittencourt, em caso de Canápolis, por exemplo, por que os problemas não podem ser resolvidos na própria cidade e o que não acontece, né? A população que está doente vem para o grande centro, no caso Uberlândia, né? A gente, nas pequenas cidades, acontece o seguinte, várias especialidades, o que a gente, existe assim uma distorção dos fatos. O que a gente envia para a Faculdade de Medicina, para o Hospital das Clínicas, é em torno aí de 10%, de 5% a 10% dos atendimentos nossos, das doenças nossas. São doenças especializadas, doenças graves, que não têm condição de resolver no nosso município. Doenças que necessitam de um UTI, recém-nascidos de alto risco. Isso aí... Quantos atendimentos são últimos? No nosso município, nós atendemos aí em torno de consultas, 2.000 consultas mês. E em torno de internações, 100 internações mês. Mas são 200 pacientes, né, por mês. Quer dizer, um número... internados que eu estou dizendo. Não são doenças de ambulatório, né? No máximo é que a gente encaminha para a medicina aqui, seria aí em torno de uns 5 a 10 casos. Reitor, mas isso não complica a vida do hospital de clínicas, do pronto-socorro, não sobrecarrega? Olha, o fato de ter apenas um hospital público para toda a região, com pronto-socorro, com maternidade, esses pacientes que exatamente que o prefeito Último Bittencourt se refere, é a somatória de todos os municípios da região que termina sobrecarregando, porque no planejamento não deveria existir um único hospital público na região, obviamente. Deveria ser descentralizado e outras cidades na micro-região deveriam ter especialistas, deveriam ter equipamentos sofisticados. Mesmo na cidade de Uberlândia, veja, existe apenas um hospital público. Essa não é a realidade de Ribeirão Preto, essa não é a realidade de Belo Horizonte. Nós não temos Santa Casa, não temos hospital filantrópico. Então é uma situação muito peculiar e uma concentração para um único hospital de complexidade, de alta complexidade, é uma região toda com mais de 80 municípios, entre Goiás, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, não é? Vindo a convergir, a concentrar em um único hospital. Esse não é o melhor planejamento para o setor, sem dúvida nenhuma. Nós temos que reconhecer isso. Mas é a situação histórica existente e na qual nós temos que trabalhar. A proposta seria que surgissem outros hospitais regionalizados,
de alta complexidade na região que dividissem todo o ônus que pesa sobre o Hospital da Universidade Federal. E que mesmo em Uberlândia, iniciativas filantrópicas ou mesmo públicas deveriam vir a se instalar no município de Uberlândia. Ok, com a saúde em coma, o que esperar de agora em diante com o avanço das chamadas doenças do século, como a AIDS? É o que a gente discute no próximo bloco. Contaminados pelo vírus da AIDS, quase 7 mil só em Minas. E os médicos calculam um número 30% maior, porque muita gente ainda tem medo ou preconceito de confessar que tem a doença. 20% dos portadores do vírus são mulheres e 3%, cerca de 3 mil são crianças. A maioria contaminada pela mãe ainda na gravidez. Nós estamos divulgando esses números para perguntar o seguinte: se os hospitais hoje mal dão conta de atender casos mais simples, como socorrer um portador do vírus AIDS? Esse é um problema importante, é uma epidemia e em outros países 40% dos leitos hospitalares já estão ocupados com doentes portadores do vírus da AIDS. Então é uma epidemia que deverá invadir os hospitais nos próximos anos e particularmente no nosso meio. Como enfrentar o problema? Novamente é uma doença de tratamento extremamente caro. Com os recursos limitados que nós temos, o problema é bastante grave e a perspectiva mais difícil ainda, com recursos financeiros, com doença ainda sem tratamento adequado e com uma epidemia, porque essa doença tende a se alastrar nos próximos anos e passar a ocupar 10% dos leitos, 20%, 30%, e, como eu estou citando, em alguns países do primeiro mundo, hoje já 40% dos leitos existentes em todo o sistema ocupados por aidéticos. Outro número alarmante: 17 milhões de pessoas morrem no mundo todo a cada ano de doenças infecciosas. O colapso no sistema de saúde é tão grande que não consegue frear a volta de fantasmas antigos, como a cólera, que matou 11 mil pessoas na América Latina em 91. Reitor, é o sistema que está falido mesmo ou essas doenças não poderiam ser banidas? Surgem uma mudança de variáveis no setor que estão levando a essa resultado. Da cidade. Hoje, no município, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 18 morrem. Um índice bom se comparado à média nacional, mas que pode ser bem menor. E é justamente para diminuir a taxa de mortalidade infantil que os médicos vão dar uma atenção especial às crianças de risco. Sobre isso, eu converso agora com o secretário de Saúde, Paulo Drummond. Quais são as crianças de risco? As crianças de risco são principalmente aquelas nascidas com doenças congênitas, aquelas de baixo peso, as nascidas de gravidez indesejadas e nascidas de mães adolescentes. Como vai funcionar o programa Berço de Araxá? O programa ele vai se iniciar ainda nas maternidades, com a visitação de auxiliares de saúde treinadas para esse fim específico, onde ela vai ter um primeiro registro de todas as crianças e um contato inicial com as mães, já de orientação, e agendando em seguida uma visita nas suas residências, onde será dado orientações básicas de puericultura, especialmente para aquelas mães de primeiro filho, e a partir daí referenciando essas crianças para o acompanhamento no posto de saúde mais próximo. Esse acompanhamento. Senhor Último, Araxá não é um bom exemplo? Quer dizer, esse programa não poderia ser implantado em outras cidades? É importante para passar as coisas mais sérias, as coisas que o município desenvolve, passar para os outros. Tanto é que nós aqui na ANVAP estamos implantando reuniões fechadas mensais com os prefeitos para troca de experiência. E a parte social é a parte mais importante hoje do município, é a especificidade dos problemas e as soluções aí geradas, uma vez trocando as informações com os outros municípios na região, é um caminho importante para que nós não venhamos a prever problemas que eventualmente não existem naquele município e adotar soluções inovadoras, expandindo rapidamente a solução para os demais municípios. Esse caminho é bastante produtivo, bastante inteligente. Eu gostaria de agradecer a presença do reitor da Universidade Federal de Uberlândia e ao presidente da ANVAP.